Pai do Senhor, meus irmãos, vamos ver quem está acordado até uma hora dessa, né? Eu estava fazendo eu estava ali fazendo estudo, orando, né? Pedindo a Deus, falando com Deus, e eu comecei a ler a Bíblia aqui no livro de Mateus, no capítulo 15, e veio algumas coisas na minha mente aqui que eu quero compartilhar com vocês. Algo que veio na minha mente. E eu queria estar compartilhando com vocês aí, amém? Eu quero agradecer a Deus por mais um dia, mais um dia de serviço, um dia puxado, esse dia de chuvinha, né? Tão bom, mas que Deus possa abençoar a vida de todos aí que entrar nessa live, nessa hora. Eu creio que não tem muita gente acordada nessa hora, mas aqueles que entrarem nessa live aqui ao vivo, ou aqueles que depois vê essa live, eu quero dizer para você que Deus possa estar abrindo tua mente, teu coração, com essa pequena reflexão que eu vou fazer. E eu quero te dizer que ela também estará no meu canal, né? No meu canal do YouTube, Presbítero Juliano Silva. Então, meus irmãos, eu quero deixar aqui um versículo para a gente estar meditando aqui, igual eu estava dizendo, que se encontra aqui no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 15. Vamos ler até o versículo 9, que diz assim, ó. O tema aqui da Bíblia aqui Jesus repreende os escribas e os fariseus. Então vamos lá, capítulo 15. Então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Versículo 3. Ele, Jesus, porém disse: por que transgrides também o mandamento de Deus pelas vossas tradições? Olha para você ver que coisa interessante, né? Os escribas aqui estão falando para Jesus que os discípulos transgridem as tradições dos anciãos, não lavando a mão antes de comer, né? Aí aqui no versículo 3, Jesus fala assim, ó: por que vocês também transgridem os mandamentos? E nem falou a tradição, ele falou os mandamentos, porque os mandamentos é bíblico, né? É uma ordenança bíblica. Não era tradição, era uma ordenança bíblica. Ó, versículo 3. Jesus, porém, respondeu-lhes: por que transgrides também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou. Jesus está falando aqui, ó: honra o teu pai e tua mãe. E quem maldisser o pai ou a mãe, certamente morrerá. Versículo 5. Mas vós dizei: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Versículo 6. Esse jamais honrará o seu pai ou sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição. Então, falando assim, vocês estão invalidando o mandamento por causa da vossa tradição. Isso é muito forte, irmão. Muito forte. O mandamento de Deus. Aqui, versículo 6. Ó. Esse jamais honrará seu pai ou sua mãe, e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Aí Jesus diz assim, ó. Hipócritas, versículo 7. Bem profetizou Isaías a respeito de vocês. Pai do Senhor Gabriel Kevin, Deus te abençoe. Este povo, versículo 8, me honra com os lábios,
mas seu coração está longe de mim. Aí o versículo 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que não são doutrinas que são preceitas de homens. Irmão, é só Jesus mesmo para me dar umas coisas dessa aqui, porque é uma coisa muito séria. O que acontece aqui nesse cenário aqui? Jesus está com os discípulos dele e eles estão comendo, né? Comendo com Jesus, tá? E de repente os fariseus, escribas, que eram os doutores, diziam ser os doutores da lei naquela época, o que eles fazem? Eles chegam em Jesus e vê que os discípulos dele não estão lavando a mão. Pai do Senhor, Jonathan, vocês também estão sem sono como eu, né? Deus abençoe a cada um de vocês. Mas fica aí, que essa reflexão aqui é muito importante. Aí, como eu estava falando para vocês, aqui no capítulo 15, depois você lê, os escribas e os fariseus estavam em Jerusalém, né? E eles viram Jesus e os seus discípulos comendo naquele momento ali. Aí o que eles fazem? Antigamente, naquela época lá, os fariseus, os anciãos escribas, eles não comiam nada sem antes se purificar, lavar a mão, né? Eles se lavavam para poder estar comendo alguma coisa. Eles lavavam as mãos. Então eles viram os discípulos de Jesus comendo sem lavar a mão. Aí eles chegam aqui, ó, no versículo 2, no capítulo 15, versículo 1, eles começam a abrir um diálogo aqui com Jesus, falando assim, ó. Então chegaram os fariseus e escribas a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos estão transgredindo a tradição dos anciãos? Ele está falando, vocês estão transgredindo a tradição dos anciãos, dos mais velhos, né? Pois vocês não lavam a mão quando comem pão. Por quê? Porque os anciãos, eles fizeram a lei que eles tinham que lavar as mãos para comer qualquer coisa, que as mãos eram impuras, que se comesse algo sem lavar as mãos, se contaminava, né? Aí, no versículo 3, Jesus responde para eles: por que transgrides também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Ele está falando assim, tudo bem, vocês estão dizendo que os meus discípulos estão transgredindo a tradição de vocês, porque a tradição de vocês tudo que for comer tem que lavar as mãos, né? Senão fica impuro. Aí Jesus falou assim, mas então deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Por que vocês têm quebrado os mandamentos de Deus por causa das suas tradições? E falando das suas tradições. O que nós podemos jogar hoje como uma tradição? Bom, cada país ele tem uma cultura, né? Cada país tem um tipo de cultura. Tem país aí que a cultura dele é venerar rato, né? Que os ratos são deuses para eles, né? Tem país aí que venera a vaca. A vaca também é um animal sagrado. Tem país aí que venera o macaco. O macaco também é um animal sagrado, é como se fosse um deus. É uma tradição. E como toda tradição humana, ela não tem nada a ver com os mandamentos de Deus, porque eu quero dizer para você que quem é contra a doutrina, existe uma doutrina bíblica. Mas isso aí é um assunto para a gente conversar depois. Mas o que acontece? Aí Jesus pergunta para eles, por que vocês estão quebrando o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Aí Jesus fala assim, ó, bem claro no versículo 4. Porque Deus ordenou, olha para você ver. E falou assim, ó, porque, olha, Deus ordenou, honra o teu pai e tua mãe. E quem maldisser o pai ou a mãe, certamente morrerá. Você lembra que a palavra de Deus fala que o mandamento digno de morte
se a pessoa não ouvir, tem um mandamento que fala: honrar pai e mãe para que seus dias na terra sejam prolongados. Aí fala assim que aquele que não honrar, os dias na terra são abreviados. Pai do Senhor Wesley, coxinha, tudo bem? Então, o que acontece? Só que aqui, Jesus está falando sobre o cuidado. Por quê? O que Jesus deixou a ordenança? Para a gente cuidar, para eles, cuidar dos órfãos, das viúvas, né? Dos pais, quando tiverem velho, dependendo dos filhos. E você vê ali em Atos Apóstolos da igreja ali, foi dado esse mandamento para cuidar dos mais idosos, daquelas viúvas que não tinha mais ninguém, né, que vivia no preceito da igreja. Lá eles ordenou que os filhos tinham que cuidar dos pais, né, porque é um mandamento bíblico. E aqui Jesus está falando aqui, ó, sobre o cuidado. No versículo 4 fala assim, ó, porque no versículo 3, ele fala assim, ó, Jesus, por que vocês estão transgredindo também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe, certamente morrerá. Versículo 5. Aí Jesus fala assim, ó, mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que podereis aproveitar de mim? Versículo 6. Esse jamais honrará o seu pai ou sua mãe. E assim invalidastes o mandamento pela vossa tradição. Aí fala-se, hipócrita, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que não são preceitos de homem. Primeiramente aqui, eles fizeram a pergunta para Jesus. Jesus, seus discípulos estão lavando a mão. Isso aí na nossa tradição de ancião está errado. Eles têm que lavar a mão, porque senão eles vão ficar impuros. Aí Jesus pegou e falou para eles assim, tudo bem, então deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Por que vocês transgridem os mandamentos que Deus deu para vocês? Que é honrar o pai e a mãe. Por que vocês transgridem? Aí ele fala assim, ó, mas aí vocês transgridem e diz assim, ó, é oferta ao Senhor. O que eu poderia fazer pelos meus pais? O que é isso aqui, meu irmão? É o seguinte, quando os filhos não queriam sustentar os pais deles já estavam de idade, eles não queriam sustentar os pais, eles não queriam honrar esse mandamento de Deus, que é cuidar dos órfãos, das viúvas, dos pais, dos mais velhos, dos idosos, né? Aí o que eles faziam? Olha para você ver que coisa macabra. Sabe o que eles faziam? Os filhos, eles que não queriam sustentar os pais, eles usavam essa tradição como desculpa, a tradição deles, dos anciãos. Por que qual que era a tradição dos anciãos sobre esse mandamento? Se você ofertar aquilo que você tem na casa de Deus, você não precisava cuidar dos seus pais. Olha que coisa mais maldosa. Porque aqui fala assim, ó. Filhos que não queriam sustentar seus pais usavam essa tradição como desculpa para descumprir a lei. Então, eles não queriam cumprir a lei de estar aí cuidando dos pais, né? Então, eles estavam descumprindo essa lei. E olha para você ver que coisa mais macabra ainda. Eles faziam um acordo com o sacerdote, o sacerdote corrupto, né? Que por uma pequena porcentagem, ele dava porcentagem para o sacerdote, né? Consagrava a Deus o que deveria sustentar os pais. Então, quer dizer, aquilo que eles tinham que dar para os pais deles, a porcentagem, o que eles faziam? Eles pegavam, levavam no sacerdote, davam para o sacerdote e faziam um acordo lá com o sacerdote, falando assim, ó, aquilo que eu tinha que dar para os meus pais, para sustentar eles, eu estou dando para a igreja, como se diz hoje, né? Eu estou dando para a igreja, então eu não preciso sustentar meu pai, eu não preciso sustentar minha mãe, eu não preciso dar porcentagem para eles, porque eu já estou ofertando a igreja. Aí o que acontece? Aí fala assim, ó,
que eles davam, né, e falavam assim, ó para você ver, ó. Filhos que não queriam sustentar seus pais usavam essa tradição como desculpa para descumprir a lei. Qual lei? A lei de sustentar o pai e mãe. Eles faziam um acordo com o sacerdote corrupto, que por uma pequena porcentagem consagrava a Deus o que deveria sustentar os pais. Tá vendo? Aquilo que eles deveriam dar para os pais, consagrava a Deus. Ou seja, estava ofertando, né, para o sacerdote corrupto. Aí fala assim, ó. Então eles poderiam alegar que essas coisas não mais lhes pertenciam, e sim a Deus. Isso os livraria de qualquer obrigação para com os pais. Eles estavam falando assim, não, eu não tenho mais que sustentar meu pai, porque eu tô dando para Deus, eu tô levando até o altar de Deus. Então eu não tenho uma obrigação de sustentar meus pais. Aí Jesus fala assim, ó, hipócritas, este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim, né? Porque estava quebrando o mandamento de Deus, usando uma mentira. Ou seja, usando uma tradição humana, uma tradição dos anciãos lá. Que eu falei para você, não, se trazer a oferta aqui, aquilo que era para dar para os pais, se você trazer aqui e molhar a mão, né? Do sacerdote aqui, ele vai falar que... Ele vai consagrar aquilo e falar que aquilo ali é de Deus agora. Aí eles falaram, então não precisaria mais tá aqui sustentando nossos pais. E aí, meus irmãos, eu pergunto para você sobre essa mensagem, essa pequena reflexão. Nós entendemos aqui que os escribas, na época, que eram os doutores da lei, eles indavam Jesus que os discípulos dele, inclusive Jesus, estavam comendo sem lavar a mão. Aí eles falaram que ele estava quebrando a tradição deles. Ou seja, uma cultura, né? E Jesus fala assim, tudo bem, eu estou quebrando a tradição de você, mas você está quebrando o mandamento. Por quê? Porque vocês estão desonrando o pai e mãe de vocês. Vocês, sacerdote e escriba, vocês estão ajudando os filhos a quebrar esse mandamento. De honrar o pai e mãe, de cuidar deles, porque vocês fazem entre eles um acordo, ele te dá uma porcentagem desse dinheiro e você fala que ele está entregando para Deus, então ele fica isento de ajudar o pai e a mãe. Olha para você ver que maldade, os pais talvez não conseguiam nem trabalhar, tadinho. Tava lá todo velhinho, aí eles tinham lá que ficar sem o sustento dos filhos. Os filhos não iam sustentar eles, porque o que era a parte deles, eles estavam dando para Deus. Entre aspas, né? Estava dando para o sacerdote. Aí Jesus falou assim, vocês é muito hipócrita. Bem que Isaías profetizou sobre vocês, porque vocês me honram com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Meu irmão, isso aí existe hoje ainda. Vamos trazer para os nossos dias de hoje. Quantas pessoas têm quebrado mandamentos de Deus por causa de tradição? Quantas pessoas têm quebrado mandamentos de Deus por causa de cultura? Quantas pessoas têm quebrado o mandamento de Deus porque está fazendo aliança com algumas pessoas? Por exemplo, se o cara tem um dízimo enorme na igreja, ele pode ter 2 mulheres, 3 mulheres, ele pode se prostituir, o que for, e às vezes dá até uma cadeira para ele sentar lá no púlpito lá. Pode ser, irmão. E às vezes aquele coitadinho que está se santificando, está lá na porta, lá se santificando, evangelizando na rua, buscando as coisas, né, de Deus, às vezes ele nem oportunidade de subir no púlpito ele tem. Por quê? Primeiro, por causa de alianças, né? Por causa que o cara tem, então ele pode fazer tudo na igreja. Eu não estou falando dos meus irmãos, que são todas, viu? Eu não estou falando que são todo mundo. Estou falando que é uma parte que a gente sabe que existe. Mas não se escandaliza, não. Existem coisas erradas tanto fora da igreja como dentro da igreja. Isso aí existe. Aonde tem ser humano, irmão, existe coisa errada. Não deixe de congregar por isso. Olha para Jesus. Mas o que acontece? Às vezes, por causa da aliança que o cara faz, ele deixa de dar oportunidade para aqueles coitadinhos que estão lá na portaria, sofrendo, jejuando, buscando a Deus e tal. E aquele cara pilantra porque tem um dízimo grande na igreja,
tá lá no púlpito, sentadão, aí o cara tem 2, 3 mulheres, tá, ainda pega o microfone, prega. E a igreja, não, não. Ué, mas aí chegou nele e falou, mas esse cara aqui tá fazendo coisa errada, o pastor, não, cara é gente boa, maior dízimo da igreja. Ele pode não fazer o que você faz aí de evangelizar, tal, mas ele dá o dinheiro na igreja. Fazer o quê, né? E fora, irmãos, as outras hipocrisias que também alguns têm. Chega na igreja, ou vão à igreja, vão por ir, né? Por que eu estou falando do pessoal? Por que eu estou falando sobre a igreja? Porque essa mensagem aqui não é para o povo do mundo, é para o povo que se diz cristão. Porque aqui é uma conversa de Jesus com os que se diziam mestre de Israel, que conheciam tudo sobre a lei. Mas eles puseram uma tradição em cima da lei de Deus. Ou seja, se molhar meu bolso com dinheiro e me favorecer alguma coisa, eu consagro esse dinheiro aqui, falo que você não precisa mais ajudar os pais, porque você está contribuindo a Deus, então você não precisa fazer mais nada, você tá livre dessa obrigação. Mas Jesus falou bem claro que eles estavam quebrando o mandamento de Deus, que é honrar pai e mãe, para que seus dias na terra sejam prolongados. E hoje não é diferente. Hoje, às vezes você não pode falar nem algo. Por exemplo, essa mensagem que eu estou trazendo aqui, às vezes não pode, em muitos púlpitos, nem pode falar isso aqui. Por quê? Infelizmente, muitos que se dizem cristão, eles mascaram as coisas que tá errada, né? Por causa de uma tradição, ou talvez por causa de pactos que ele fez com alguma pessoa, né? Ou por causa de amizade, ou por causa de classe social. Mas a igreja não existe isso, classe alta, classe média, classe... Não, todos nós somos da mesma essência. Tanto aquele que tem dinheiro, se for um safado, e tem que tirar ele do púlpito, o pequenininho lá também tem. Para mim a lei é igual, não existe diferença. Se eu sou pastor, meu filho tá fazendo tudo quanto coisa errada, eu falar assim, não, deixa ele aí, tadinho, pelo menos ele me ajuda, ou ele toca na banda, ou ele tá me ajudando. Mas se lá no mundão lá ele é um prostituto, tá bebendo, tá se prostituindo, meu irmão, eu tenho que tirar ele da frente. Porque senão eu sou hipócrita. Como que eu vou falar do filho do porteirinho ali, ou do filho de alguém na igreja, e na hora que é para me corrigir o meu, não corrijo? Isso é hipocrisia. E muitos, meus irmãos, falam que são de Deus, mas você vê que não são. Por quê? Não conheceram Jesus, não tiveram aquela conversão genuína. Porque a conversão genuína, ela nos aponta o reino. Eu não preciso estar pregando bênçãos materiais, ou que Deus vai fazer isso, aqui. Não, Jesus deixou bem claro, prega o reino. Prega o reino, ensina o povo a buscar o reino, porque as demais coisas eu sei que eles precisam, eu vou acrescentar na vida deles. Aí ele fala, os passarinhos, né, não trabalham, mas Deus cuida deles. Então, meus irmãos, no versículo 9, a palavra diz assim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. E quantas doutrinas está sendo ensinada nos púlpitos das igrejas? Ou até pregadores aí que são itinerantes, alguns pregadores, até alguns pastores mesmo. E eu estou falando isso aí, meu irmão, de mim também. Porque eu tenho que me policiar para não cair nessa tradição. Meu amigo, eu não vou falar para ele que ele está errado. Minha mãe, não, vou passar a mão na cabeça. Meu filho, não vou falar dos mandamentos de Deus, não. Não, pode fazer, não tem problema. Não, tá errado. Isso aí nós vamos estar ensinando mandamentos de homem. E tradições humanas, e não mandamentos de Deus. O que é pecado para mim é pecado para o presidente da república, é pecado para minha esposa, é pecado para meu filho, é para minha filha, para o filho do irmão, é pecado para mim também. Pecado é pecado, irmão. Não tem diferença. Não, o outro ali pode ter 3 mulheres, ou
ou pode ver caindo, levantando, ou fazendo isso, porque ele é presente na igreja. Que adianta ser presente na igreja, meu irmão? E 24 horas na igreja, ou todo dia na igreja, e às vezes não consegue converter nem alguém da família, por quê? É um pilantra sem vergonha, safado, ou a mulher, é uma Jezabel, né? Na igreja você vê com todo amorzinho, e chega aqui fora aqui, nem os vizinhos aguentam ela, nem o marido. Então, nós temos que rever os nossos conceitos. Eu quero deixar claro aqui que eu não sou contra a igreja, eu não sou contra denominação nenhuma. Eu estou dizendo o que acontece no nosso meio, porque essa palavra aqui é direcionada no nosso meio. E eu quero dizer para você, nem sempre a pessoa que parou de ir à igreja está em pecado, irmão. Às vezes ele está triste com alguma coisa. Você já parou para pensar que às vezes a pessoa não está indo na igreja porque ou ele está passando algum problema pessoal que está resolvendo primeiro? Porque eu vou falar uma coisa para você. Pastorear e estar diante da obra não é fácil, não. Não é fácil, não, meus irmãos. Às vezes, a gente tem que analisar. A Bíblia, quando ela fala do falso julgamento, é você fazer uma análise da pessoa errada. Às vezes a pessoa não está indo mais na igreja porque está com algum problema. Eu não estou falando que a pessoa tem que parar de ir na igreja. Mas cada um tem seu jeito. Agora, o que eu tenho que observar naquela pessoa que ela não está vindo mais, ela está... Como que está a vida dela? Vai lá, senta com a esposa dele ou com o marido e pergunta, e aí? Ou vai nos vizinhos. Os melhores para poder falar da vida sua é os vizinhos. Ou o seu trabalho. Porque há 3 tipos de pessoas, meus irmãos, que às vezes se distanciam da igreja. Aqueles que estão em pecado, né? E quem está em pecado, ele não aceita a palavra da verdade. Por isso que nós estamos pregando muita palavra da verdade no púlpito. Por quê? Porque senão as pessoas que estão vivendo a vida na prática do pecado saem. Ou senão, tem aqueles que às vezes passou tanta coisa dentro da igreja. Eu não estou falando assim que a igreja é má. Não. Não estou falando isso. Eu estou falando que às vezes a pessoa decidiu tirar um tempo, né? Para ele e para rever, né, também, porque a pessoa tem que tirar um tempo para rever seus conceitos, para rever sua vida, se aquilo que você está fazendo realmente é correto. Mas, meu irmão, uma coisa que você vê que a pessoa realmente saiu da igreja porque está em pecado, ela volta a praticar as coisas que praticava e pior ainda. Mas quando você vê que a pessoa deu um tempo, distanciou um pouco da igreja, ele deu um tempo para si, você não vê ele em bar mais, você não vê bebendo, e o cara continua a mesma coisa santificando. É impossível, não é impossível. Eu sei que tem um tempo determinado que a pessoa vai voltar para a igreja, vai voltar a congregar. Mas às vezes é o momento dela se retirar, porque às vezes a pressão está tão grande. Meus irmãos, nós somos seres humanos, às vezes a pressão está tão grande. Engraçado que a maioria não vai e te pergunta, o que está acontecendo aí, irmão? O que foi? Posso te ajudar alguma coisa? Ou, se não, só vai e fala, a pessoa tá assim, assim, assim. E aí você faz julgamento correto. Se a pessoa saiu por causa do pecado, você deu uma distanciada por causa do pecado, vem com a palavra de correção para ele que ele vai voltar. Agora, se não ouvir, ele é publicano, então deixa ele ir. Agora, às vezes, a pessoa fez igual Elias, foi para a caverna um pouco, porque estava sendo ameaçado por Jezabel. Né? E às vezes ele está precisando de um tempo para ele, para a família, um tempo para os filhos, porque a Bíblia fala que aquele que não cuida dos seus é pior que o ímpio, apostatado da fé. Tem mulher que vive 24 horas na igreja, mas não cuida da tua família. E eu quero deixar claro aqui que eu não estou falando que você não tem que congregar, eu não estou falando que você não tem que ir na igreja, mas eu estou falando que a gente tem, cada caso é um caso. Você está entendendo? Mas tem muita gente também que eu conheço que todo dia você vê na igreja. E só. E a Bíblia fala para, né, fazer um julgamento justo e correto. E eu te falo, algumas vidas, eu vou falar a verdade para você. É o que Jesus deixou aqui, ó. Tem que se arrepender. Porque aí Jesus falou aqui, ó.
Mas em vão me adora ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Meu irmão, quem está na prática do pecado pregando, ele nunca vai pregar contra o pecado. Quem que está na igreja pregando e se divorcia toda vez, nunca vai pregar contra o divórcio. Não vai. Ele vai pregar contra aquilo que ele vive. Ele é louco, né? Mas o que eu quero deixar aqui nessa reflexão é a gente tem que observar as pessoas, não só por falas, mas por atitude, por gestos, porque senão, e orar muito, senão as coisas não vão mudar. O censo que foi feito no Brasil falou que tem mais evangélicos do que pessoas que praticam outro tipo de crença. Aí eu fico pensando, mas você tem tanto evangélico assim igual fala, eles não têm feito nada para... Eu não estou vendo eles influenciar essa nação. E poucos que tentam, até os que se dizem evangélicos vão contra. Por exemplo, a Bíblia, ela fala contra o homossexualismo. E eu conheço crente que é a favor. E prega a palavra. Eu vejo alguns pregando a favor da virgindade. E isso é bíblico. Um leito sem mácula, sem mancha. Você não vê pregar mais isso hoje. É difícil. Século XXI, isso aí não existe mais. Para Deus existe, viu? Para Deus existe. Não existe namoro sem vergonha. Não existe divórcio. Divórcio, meu irmão, a Bíblia, ela fala que todo pecado que é cometido, ele é digno de perdão. Se a pessoa arrependeu mesmo, perdoa. Jesus falou assim que nós nos divorciamos por causa da dureza do nosso coração. Mas eu fico pensando, Cristo, ele é o noivo e a igreja é a noiva. Quantas vezes nós traímos Cristo, adorando outros deuses, opondo algo acima dele, e ele não divorcia de nós? Ele ainda fica, tô aqui, tô com a aliança na minha mão. Se você se arrependeu, eu vou colocar a aliança de volta no teu dedo. Você está entendendo como que é as coisas? Então, tem muitos lugares, eu conheço muita gente aí, do mundão aí, tem muita gente que tem pessoas que ele nem ouve mais. Ele vai falar na igreja que vai trazer uma mensagem e falar, eu nem vou, que ele tá lá na biqueira comigo agora mesmo. Que ele, lá na rua que ele mora lá, passa lá para você ver, é isso. Meus irmãos, nós não podemos pregar a palavra simplesmente por falas. Na época de Jesus havia várias vozes. Mas sabe qual que era a diferença de Jesus? Ele pregava e fazia. Ou vamos inverter. Jesus vivia o que ele pregava. Ele falava e fazia. Ele era primeiro fazer. Você lembra quando ele foi falar que não existia o maior no reino? Que o maior e o menor era igual? Ele foi e começou a lavar os pés dos discípulos. Ele fez primeiro. Aí Pedro falou assim, não vai lavar meus pés não. Jesus falou assim, se eu não lavar teus pés, tu não tem parte comigo. Aí ele falou, não, então lava os pés, a mão, me dá o banho. Então ele falou, não, você já está limpo já pela palavra. Mas só os pés mesmo. Mas ele falou assim, vai e faz o que eu fiz. Para mostrar que o mestre não é maior que o aprendiz, não, o aprendiz é maior que o mestre. Olha que humildade de Jesus, hein? Então nós temos que entender o que está acontecendo. Por que então, se há vários, no Brasil há mais evangélico do que pessoas que praticam outro certo tipo de fé, ou religião, né, que eles falam, porque para mim Jesus não é religião. Jesus não é religião e Jesus não é um dos caminhos. Para mim Jesus é a verdade, a vida, e ele deixou bem claro que ele é o único caminho, não tem outro. Então, para mim, Jesus tem nada a ver com religião. Jesus não é uma opção. Jesus é a única situação. Então, nós temos que ver os nossos conceitos.
Nós temos que ver nosso conceito, nós temos que aprofundar, tanto na graça quanto no conhecimento, para a gente não ficar andando perdido. Alguns falam que a Bíblia não vale nada, tem uns que não dão valor para a Bíblia, mas em João, capítulo 1, fala que no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Que tudo que foi feito por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se faria. Ou seja, Jesus é a palavra. Então quem veio primeiro? A palavra ou a igreja? A palavra edificou a igreja. Porque Jesus não é a palavra? Ele falou assim, ó. Por isso eu te digo que tu és Pedro. E sobre essa pedra, ele apontou para si, eu edificarei a minha igreja. E as portas do céu não prevalecerão contra ela. Por que ele apontou para Pedro? Porque Pedro é falho. Pedro é falho. Agora ele fala que ele é a única pedra, ele é a pedra angular, ele é a pedra de tropeço, ele é a pedra fundamental, é Cristo, irmão. A igreja foi fundada em Cristo. Não foi fundada no ser humano. Por isso que nós não podemos andar em tradições humanas, nós temos que andar em mandamentos bíblicos de Deus. Para Deus, o que é pecado, o que é errado. E Deus olha a estatura de homem, criança ou mulher, ou Deus olha a situação financeira, econômica, Deus olha cor, raça, não. O que é pecado, mas tem lugares que a tradição é diferente, mas se a Bíblia fala que é errado. Lascívia é lascívia aqui, é lascívia lá nos Estados Unidos, é lascívia em todo lugar. Pornografia é errado aqui, é errado em todo lugar. Prostituição é errado aqui, é errado em todo lugar. A Bíblia é uma só. A Bíblia não mente. A palavra de Deus fala que Deus não muda. Agora, estão criando umas Bíblias aí agora. Você acha Bíblia de tudo quanto é gosto. Mas a palavra original de Deus, quando você começa a estudar sobre os heróis da fé, você vê Lutero indo contra a igreja que ele fazia parte, por causa que eles estavam vendendo terreno no céu. Aí muita gente nem sabe de onde que veio aquele tal de São Jorge, né? Estude sobre Lutero para você ver. Lutero é o Jorge. Porque eles queriam matar ele, então não podia deixar ele sair da sociedade mais como Lutero. Então deram uma capa para ele, uma espada, e falou, agora você é o São Jorge. A paz do Senhor, irmã André, tudo bem? Então, meus irmãos, fica essa reflexão. Não vamos ser pessoas simplesmente religiosas. Vamos ser pessoas que realmente estão na casa de Deus, louvando a Deus em verdade e falando a verdade. Porque aonde que as pessoas que estão precisando de Deus, aonde que as pessoas eles querem ouvir a verdade? Porque Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele falou que ele edificou a igreja. A pessoa vai procurar a igreja, irmão. E se a igreja não estiver falando a verdade, você ficar omitindo algumas coisas, como que vai ser liberta a pessoa? Não tem como. Não tem como. Olha, meu irmão, como que a pessoa vai saber que ela está errada se não há ninguém que fale? A Bíblia fala assim, como converteremos se não há quem pregue? Olha para você ver. Então a palavra tem que ser pregada total. Não, Juliano. Vamos pregar o amor. Vamos pregar o amor de Deus. O amor de Deus, ele é amor e justiça. O amor de Deus não é esse amor tapado nosso, não. Que muitas vezes nós falamos que amamos por causa de interesse, tanto em amizade, sanguíneo, ou que vai nos beneficiar em algo. Não. Jesus não tem isso com ele. Amigo, eu falo a verdade. Inimigo, eu falo a verdade. É meu filho? Eu falo a verdade. É minha mãe? Eu falo a verdade. É eu? Eu tenho que parar e viver a verdade. Então nós temos que parar e pensar. Que tipo de evangelho que nós estamos vivendo? Eu quero dizer para você, o evangelho do reino é o único que Jesus pregou. Pode olhar na Bíblia. Jesus não pregou cura, não pregou libertação, não pregou nada disso. Jesus foi e fez. Ele fazia e falava o que ele fez. Mas a única coisa que eu vi Jesus pregar desde quando
ele apareceu com 30 anos e começou o ministério com 33 anos. A única coisa que eu vi Jesus falando sobre aquilo, desde o início ao fim, é o reino de Deus. Ele começa a falar assim, quando ele é batizado, ele fala assim, ó, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. João Batista pregava o reino. Os profetas pregaram o reino. Abraão viu o reino. Jesus não só pregou o reino, como ele nos mostrou o reino. E o reino de Deus, irmãos, a base é o amor, mas não é esse amor que nós... Esse amor que... Ah, não, a pessoa está fazendo... Oh, irmão, é o maior pecado que existe. Eu preocupo comigo, o irmão ali está fazendo, eu conheci ele, não quer se converter. Então eu tenho que pregar para ele, irmão. Eu tenho que falar para ele a verdade. Oh, Deus te ama, mas essa prática aí ele condena. Você tem que produzir frutos dignos de arrependimento. E eis que o machado já está posto à raiz. Toda árvore que não dá fruto, ela será cortada e lançada ao fogo. É o quê? No inferno. O inferno é real. Sabe por que eu acredito no inferno? Porque Jesus foi o que mais falou do inferno. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Então nós temos que ver o nosso conceito. Deus não chamou covarde. João Batista não se acovardou. Herodes cortou a cabeça dele e não se acovardou. Ele falou a verdade, perdeu a cabeça, falou a verdade. Ele foi perseguido falando a verdade. Você ser perseguido falando a verdade é uma coisa. Agora você ser perseguido porque você está quebrando mandamentos de Deus, aí não, irmão. Aí não. Aí não. Ai, eu tô sendo perseguido. Mas o que aconteceu? Porque você está falando a palavra? Não, só porque eu tava ficando com irmãzinhas da igreja e eu sou casado, ou eu tô fazendo... Não, irmão, isso aí não é perseguição, não. Isso aí é desvio de conduta cristã que você fez e vai vir sobre você mesmo. Quem é mais dado é mais cobrado. Ó, não quer ser cobrado? Então não seja nada. Mas se você foi chamado por Deus, você tem um ministério, porque o ministério não foi dado por homem, o ministério foi dado por Deus. Você tem que padecer perseguições. Todo mundo fala, eu estou sendo perseguido. Aham, aí usa Paulo. Paulo foi perseguido, irmãos. Ele foi morto por pregar a verdade. E Paulo combateu dentro da igreja a falsa doutrina. O que é a falsa doutrina? Venha como você está e continue. Oh, Deus ama todo mundo, Deus está abençoando, Deus está te dando, Deus está fazendo. Deus não está fazendo nada disso. A Bíblia é bem clara. Deus abençoa quem Ele quer. E Ele também abençoa quem obedece. Jesus disse que ainda tem um jugo que está sobre nós. Não é pesado? É leve, mas existe um. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia e me siga. A cruz, meu irmão, nossa, é nós fugir dos nossos prazeres, dos nossos desejos carnais. Eu não vou falar para você que você não vai perder seus desejos, porque nós somos pecadores, mas você vai ter que lutar contra isso, através do Espírito Santo, ele vai te ajudar. Por isso que fala, aquele que está em Cristo, nova criatura é, porque recebeu o Espírito Santo. E as coisas vão se passar, isso que tudo fez novo. Amém? Fica com essa reflexão para a tua vida. Já está tarde, olha, meia-noite e 14. Daqui a pouco tem que estar trabalhando. Mas fica com essa reflexão para a tua vida. Pai, pensa, você é um religioso apenas. Você cumpre rituais. Ou se você é verdadeiro cristão. Porque hoje não vê muitas pessoas... meu irmão, toda igreja tem problema. E se você está naquela igreja e Deus está te mostrando problema, Ele vai te mostrar também a solução do problema. Agora, se o líder, ou se a regra da igreja, se a norma da igreja, ou aquela situação for contra os princípios bíblicos, aí eu vou te falar a verdade. Deus não vai te punir você de sair dali e procurar um lugar bíblico, cristocêntrico, não. Não vai, não. Não fique sem congregar. Mas você tem que... Qual a igreja que é certa, irmão Juliano? A que está mais próxima da palavra. A que prega a palavra. A que não fica querendo ditar o que você vai pregar ou não. Querendo te ensinar. Meu irmão, não tem como a gente ensinar as pessoas a pregar. Cada um tem seu estilo.
Quem foi chamado para exortar é um dom, exorte. Quem foi chamado para trazer um bálsamo para a igreja, faça. É a mesma coisa de eu pregar a exortação e querer ensinar uma pessoa que prega o bálsamo, aquela palavra mais... Eu querer ensinar ela a pregar. Não, 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 não. A única coisa que eu falo que tem que ter na mensagem, eu trago exortação. Mas eu trago consolação e edificação. Os três estão juntos. Quem traz a consolação, ele tem que também trazer a edificação e a exortação. Esses três têm que estar no tema da mensagem. Não tem como sair disso. Se você começa que Deus está irado com algo, você tem que mostrar para ele qual que é o objetivo de Deus para ele não ficar irado mais com ele. Se ele está trazendo que Deus faz, ele tem que mostrar que se a pessoa estiver naquelas práticas ao contrário, Deus não vai fazer. Tá entendendo? Então fica essa mensagem. Agradeço a cada um de vocês que ficaram nessa live. A irmã Andréia, Deus abençoe, viu, irmã Andréia? A Norma, Deus abençoe, irmã Norma. Cleusa, Jonathan Reis, Gabriel Kevin, o Marcos, né? Marquinhos, marido da Norma. Que Deus abençoe vocês, viu? Então, fico com essa mensagem, Joyce. Que Deus abençoe a cada um de vocês que entrou nessa live, ao vivo aqui. Aqueles que forem entrar, que essa mensagem possa ser edificante na tua vida. Mas olha aqui, para fechar, se a tradição do homem está quebrando os mandamentos de Deus, sai fora, tá errado. Para Deus não há tradição. Eu te mostrei aqui dentro da palavra. O que manda é mandamento, ordenança de Deus para a nossa vida. Amém? Fique com Deus, Pai do Senhor, que Deus abençoe a cada um de vocês. E se você sentir no teu coração, compartilhe. E essa live vai estar lá no meu canal, Presbítero Juliano Silva. Tem muita pessoa que está falando, agora o cara quer canal. Meu irmão, tudo que eu tenho é para engrandecer a Deus. Tudo. Não importa. Se a pessoa quer ter um canal para se prostituir, ou muitas aí não tem canal, ou não quer propagar o evangelho, porque a internet ela é uma bênção. Muitas pessoas que estão sendo proibidas de pregar no púlpito, aqui é o lugar. Mas prega a verdade, até aqui, ó. Não tem problema. Mas deixa eu falar algo para você. A internet é bênção. Para aqueles que estão de Cristo. A Bíblia fala que todos que são de Cristo, não é nova criatura, então tudo que está com a pessoa cristã verdadeira é bênção. Agora, o que está com pessoas que são falsas é maldição. Seu carro pode ser uma maldição ou pode ser uma bênção. Seu dinheiro pode ser uma maldição ou pode ser uma bênção. Sua vida pode ser uma maldição ou pode ser uma bênção. Isso depende de quem você está servindo. Se é Deus ou o diabo. Amém? Então, meu canal é uma bênção. Presbítero Juliano Silva. Vai lá, se você quiser entrar lá, se inscrever. Eu tenho postado vídeos constantemente. Vídeos que possam edificar a tua vida. Viu? Também aceito comentários lá. Se você achou algo que eu falei do vídeo lá que você não entendeu, pode me perguntar. E se você não é de acordo com algumas coisas, meus irmãos, cada um tem a sua opinião. Então, meu canal tem livre-arbítrio, livre acesso. Você pode chegar, tanto comentar para elogiar, como também quiser entrar para criticar, não tem problema. Viu? Nós estamos num mundo democrático. Eu tenho a minha crença, eu tenho a minha opinião, mas você tem a sua. Agora, a base bíblica, todo mundo não podia ter dúvida. A base bíblica é a mesma. Revelações são diferentes dentro da palavra. Mas a base bíblica, que Deus ama, mas odeia o pecado, que Deus se ira, que Deus puniu Jesus naquela cruz, meu irmão, isso é base bíblica. Todo mundo tinha que falar a mesma língua. Houve um sacrifício, houve uma morte do inocente, para que essa graça, que nós pensamos que é totalmente de graça, chegasse até nós. Mas agora nós temos nossos deveres. Não por obrigação, mas por amor. Por isso que a palavra de Deus fala que o amor de Cristo nos constrange, o amor de Deus nos constrange, porque nos amou primeiro. Enquanto nós éramos pecados, Ele nos amou. Então, se isso não te constranger, nada te constrange mais. Amém? Deus abençoa, compartilhe o vídeo, entra no meu canal, dá o seu like, se inscreva, compartilhe lá, que eu vou ficar muito feliz. Agora, se você também não quiser, não tem problema, não vou ficar com raiva de você, não vou brigar nem nada.
Presbítero Juliano Silva, oficial. É o meu canal do YouTube, tá bom? Deus abençoe vocês. Pai do Senhor, fica com Deus.